Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos continuar hoje com mais uma sequência, né, da apostila Ângulo 4, abordando o assunto ainda das festas populares, que nós já iniciamos nesse novo módulo. Pegue então a apostila Ângulo 4, né, o estojo, e vamos fazer com muito capricho, tá? Hoje nós iremos fazer das páginas 88 a 95. Hoje, portanto, é dia 26 do 11 de novembro de 2020. Vamos começar? Então vamos para a página, desculpa, a Pô falou 86, é a página 88, tá? De 88 a 95. Então vamos para a página 88. Lá, colocou a data, então tá lá, 26 do 11 de 2020. Procurem colocar em todas as páginas dessa sequência. Caso não dê, né, mas com certeza vai dar, porque na escola é o nosso combinado, coloquem apenas na primeira página, para se localizar quando for corrigir as apostilas, que nem fez com a apostila 3. Tá? Vamos fazer mais um combinado? Então, o título é Comidas em Festas Populares. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre as comidas que tem nessas festas populares que nós comentamos na sequência anterior. Então, eu vou ler o parágrafo e depois a gente conversa. Nas festas populares, geralmente há comidas típicas. Essas comidas também variam de acordo com a região brasileira. Em muitas dessas festas encontramos comidas feitas com milho e também com outros pratos, como pamonha, pão de queijo, churrasco, bolo de milho, curau, pipoca, canjica, canjiquinha, cuscuz, entre outras. Então, dependendo da região, nós falamos de várias festas populares, né? Tivemos até no jogo da memória alguma das festas populares, e uma das comidas citadas aqui é muito comum na festa junina, né? Relacionada ao milho, pamonha, pão de queijo, curau, a canjica, né? São comidas que nós podemos comer todos os dias, mas que especialmente nessas festas populares, né? Então eu tenho aqui a imagem da pipoca e a imagem do cuscuz, que são duas comidas que nós também temos nessas festas populares, né? Principalmente na festa junina, né? O cuscuz para nossa região nem tanto, mas a pipoca sim, entre outros que foram falados, na pamonha, né? O pão de queijo, o churrasquinho, né? O bolo de milho, esse a gente vê na festa junina, né? O curau, a pipoca, a canjica, a canjiquinha. O cuscuz já não é tão habitual em festas da nossa região, né? Mas tem outras comidas também, não só essas que foram citadas. Vamos trocar ideias. Número 1. Qual dessas comidas você já provou? A Pro já provou várias que está aqui. Até o cuscuz, que não é uma comida tão típica da festa junina, mas eu já experimentei. Sua família costuma consumir alguma dessas comidas? Aí já é resposta pessoal, né? Cada um vai falar o seu. 3. Entre as comidas citadas no texto, quais você escolheria para provar? Cite duas. Também pessoal. Aí vocês vão falar e responder para quem está auxiliando vocês nas atividades, tá? Vamos para a página de 89. Nós vamos começar com as atividades. Então vamos lá. Atividade 1. O milho verde, ele é vendido por quilograma. A gente fala quilo, né? Que tem como símbolo, que a Pro já falou, o K maiúsculo, né? E o G minúsculo, né? Em 1 quilograma,
aproximadamente 5 espigas de milho pequenas, bem pequenas. Então, assim, o milho é vendido, através das espigas. Então, por quilo, né? Cada quilo, 1 quilo, equivale a 5 espigas, tá? A partir dessa informação, nós vamos fazer as resoluções dos problemas, tá? Então, aí cada um vai utilizar da estratégia que tem para poder chegar no resultado. O que nós temos que saber? Quando nós vamos juntar, somar, adicionar, ou quando nós vamos tirar, subtrair, ou quantos faltam, ou seja, se é adição ou se é subtração, tá? Vamos lá, letra A. Marta vai fazer uma receita de curau e precisa de 15 espigas de milho. Quantos quilogramas ela vai precisar comprar? Desenhe as espigas de milho, considerando que cada 1 quilograma equivale a 5 espigas bem pequenas. Então, ela vai fazer o curau, e para ela fazer esse curau, ela precisa de 15 espigas, né? Nós sabemos que 1 quilo equivale a 5 espigas. Então, quanto que dá 15 quilos? 15 espigas. Quantos quilos eu vou ter que comprar, né? Aí, como já citou aqui, faça um desenho, faça um risquinho, né? 1 quilo, 5 risquinhos. Mais 1 quilo, sim, mais 5 risquinhos. Não são 3 quilos? Mais 1 quilo. Faz grupinhos com 5 espigas, mais 3 grupinhos, porque tá falando aqui, né? 5, 10, 15. Aqui eu vou somar para mim saber quantos quilos ela vai ter que comprar para poder fazer essa receita de curau. E depois responda, tá? B. O quilograma do milho custa R$ 2,50. Quanto Marta vai gastar? Deixe registrado. Então, ela não precisou de comprar. Se ela precisou de comprar as espigas, ela vai ter que gastar, né? Como é que a gente faz para comprar? Nós vamos ter que pegar o dinheiro, a cédula, a moeda e vamos lá ter que pagar para isso, né? Então, quanto que ela vai gastar para comprar, né? Lembrando que 1 quilo equivale a 5 espigas e esse 1 quilo, 5 espigas é R$ 2,50. Então, eu vou ter que somar quantas vezes os R$ 2,50 para poder obter o valor que ela vai ter que pagar? Aqui também eu vou ter que juntar, não é? 1 quilo não é 2,50? Mais 1 quilo, que é 2,50, mais 1 quilo, então 3 vezes, né? E aí eu vou obter o valor que ela vai pagar por essas espigas, tá? E dê a resposta. Veja os ingredientes para outra receita de curau que Marta vai fazer. 7 espigas de milho verde, 1 xícara de leite, meia xícara de açúcar e canela em pó à vontade. Então, aqui são alguns ingredientes que ela vai precisar, que a Marta vai precisar para fazer outra receita de curau, né? Receita também é um tipo de gênero textual, né? Porque a gente precisa, quando a gente vai fazer alguma receita, a gente precisa saber quais os ingredientes, o modo de fazer, Pro já falou isso, então também tá? Vamos para a página agora de 90, continuando falando da receita. Então vamos lá, ó. Porque agora a gente vai ter que falar sobre medidas, né? É comum nas receitas usarmos a xícara como unidade de medida. Você conhece essa unidade de medida? Geralmente usamos a xícara de chá. Então, geralmente em receita, a mamãe vai saber bem disso, a vovó, né? A receita vem uma xícara de chá. Então tá aí, ó. A xícara de chá é aquela que as pessoas costumam usar para tomar chá. Ela é um pouquinho maior, né? Tá vendo? Aí fez uma comparação aqui do lado com a xícara de café, que é um pouquinho menor do que a xícara de chá.
Tá vendo? E as duas, tudo que a gente vai medir para poder fazer uma receita ou algo, a gente é uma unidade de medida, tá? Então, nessa receita aparece a medida meia xícara. O que significa? Quando pede uma xícara, por exemplo, uma xícara de farinha, né? Então, eu vou encher. Aí eu vou pegar a xícara indicada no caso de chá e vou encher, porque é uma inteira. Se pedir meia, é metade da xícara. Então eu não vou colocar mais encher ela, eu vou colocar metade de farinha, tá? É só uma forma de exemplificar, tá? C. Marta vai fazer 2 receitas de curau. Complete a segunda coluna do quadro com a quantidade de ingredientes que ela precisa ter. Ela tem a receita para fazer ela tem os ingredientes para fazer uma receita, só que agora ela resolveu fazer 2. Então nós vamos fazer o dobro. Nós vamos lidar agora com o dobro, né? 2 vezes. Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com 2 colunas, uma com ingredientes para uma receita e outros ingredientes para 2 receitas, já que ela resolveu fazer 2 receitas de curau. Então, para uma receita, ela tem 7 espigas de milho, para ela fazer 2, se é o dobro, quantas espigas que ela vai ter que ter? Vai dobrar, né? Uma xícara de leite, então ela vai usar quantas xícaras de leite? Se ela usou uma, ela vai usar, exemplo, 2, tá? Meia xícara de chá de açúcar, é aquele caso, não colocou inteira, colocou meia, mas se ela vai ter que dobrar, ela vai colocar uma, né? Canela em pó à vontade não vai mudar, porque aqui não tem unidade de medida, vai continuar canela em pó à vontade, tá? Depois de pronto, letra D, o curau será colocado em copinhos. Uma receita dá para encher 8 copinhos, só que lembrando que ela fez 2 receitas. Uma vai encher 8 copinhos, 2 vai encher mais, ela vai ter que dobrar também. Quantos copinhos Marta vai precisar para dividir o curau que ela vai preparar? Registre como pensou. Aqui ela vai dobrar, né? Se para uma ela usava 8, para 2 ela vai usar o dobro, tá? E aí cada um faça da maneira que achar melhor, através de desenhos, através de concreto, para poder chegar num resultado, certo? Vamos para a página 91. Atividade de número 3. Para a festa do Dia das Crianças, a professora do primeiro ano vai fazer uma canjica. Que delícia, a Pro adora canjica, não só nas festas juninas. Veja os ingredientes necessários para uma receita, ou seja, nós vamos ver os ingredientes que precisa para fazer uma canjica. Um pacote de canjica amarela, uma lata de leite condensado, um pacote de 50 gramas de coco ralado, um pacote de 100 gramas de amendoim torrado e moído, 1 litro de leite, uma pitada de sal, 2 copos de açúcar e 2 litros de água. Se a gente estivesse na escola, com certeza nós faríamos a receita, né? Porque a Pro já citou, é um tipo de texto, e a gente vai estar aprendendo também a mexer com a questão da quantidade, da unidade, de medida. Então tem várias coisas envolvidas, né? Contorne as unidades de medida que aparecem na relação dos ingredientes. Então tudo que vai medir o que você vai colocar na receita é uma unidade de medida. Por exemplo, a lata, né? O Gzinho que aparece aí, que é o grama, né? Quando eu falo uma pitada de sal, também é uma unidade de medida. O copo, que poderia ser a xícara, mas aqui utilizou o copo, né? Então são todas essas questões que a Pro acabou de falar, são unidades de medida, estão sendo utilizadas para poder medir a quantidade para fazer a canjica, tá? B. A professora decidiu que vai fazer 2 receitas. Escreva na segunda coluna do quadro
o total de ingredientes que ela precisa comprar. Mesma coisa que vocês fizeram na página anterior. Ela resolveu fazer 2 receitas, vamos pensar, vai ver que a sala é muito grande, né? Uma receita não ia dar para todo mundo, então com certeza vamos fazer 2 receitas, né, para todo mundo poder experimentar. Então o que vai dobrar? Por exemplo, 2 colunas, um de ingredientes para uma receita. Mesma coisa, um ingrediente para 2 receitas. Vocês vão dobrar tudo. Um pacote de canjica, 2 pacotes de canjica, tá? Uma lata de leite condensado, 2 latas. Quer dizer, é o dobro, tá? E assim vocês vão fazer com os outros ingredientes e preencher a tabela, tá? Vamos agora para a próxima página, que é 92. Nós vamos falar de doce. Hoje nós estamos falando de guloseimas, de doce, coisa gostosa. Que apesar da gente não poder comer muito, né? Mas a gente pode estar sempre experimentando. Eu falo que um pouco a experimentar um pouquinho de cada coisa não faz mal. Faz mal a gente comer muito, né? O doce mais doce. As festas juninas têm doces saborosos. Você gosta de doces? Qual deles consideras o mais doce? Na parlenda a seguir, lemos que o doce mais doce é o de batata doce. Você concorda? Será que a batata doce dá mesmo o doce mais doce? Na realidade, essa é uma parlenda que nós vamos ler agora no de olho no texto, né? Que questiona se o doce mais doce é o doce de batata doce, que é uma delícia, eu já experimentei, né? Apesar que existem outros doces também gostosos, mas é uma parlenda que faz parte do nosso folclore, que é de domínio público e por isso não tem autor, tá? Então eu vou ler ela, ó, de olho no texto, acompanhe a leitura da parlenda pelo professor. O doce perguntou para o doce: qual o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Por isso que está domínio público, tá? E tem algumas guloseimas aí do lado, né, de ilustração, pirulito, brigadeiro, olha quanta coisa. Chocolate, bolacha, sorvete, né? Então são todos os nossos doces que a gente adora saborear, tá? Vamos trocar mais uma vez ideias. 1. A leitura da parlenda sobre a batata doce fez você mudar de opinião sobre qual doce é mais doce para você. Qual doce é mais doce? É o doce de batata doce ou tem outro doce que é mais doce? Você já comeu doce de batata doce? A Pro já experimentou. E vocês? 3. Qual é a palavra que mais aparece nessa parlenda? Nossa, tem uma palavra que ela aparece em todos os versos. Qual é? Qual é o título, né? O doce. Recite a parlenda com os colegas, no caso com quem está auxiliando. Agora é a vez de vocês estarem lendo, tá? Vocês vão ler para quem está ajudando a vocês fazerem as atividades. Vamos para a página de 93. Agora nós vamos fazer atividade referente à parlenda. Atividades. Número 1. Responda. Que pergunta o doce fez para o doce? Quando eu falo pergunta, eu vou falar que vai ter aquele ponto de interrogação, né? Quando eu faço uma pergunta, sempre tem ponto de interrogação. São um dos sinais gráficos que a gente começou a aprender, né? Então, qual foi a pergunta que o doce fez ao doce, né? Aí vocês vão responder. Escreva o nome do doce que aparece em cada imagem. Atenção, coloque uma letra em cada quadradinho. Nós vamos falar o nome de cada doce e vocês vão escrever uma letra para cada quadradinho para o nome de cada doce, tá? No caso, pudim, sorvete, chocolate e brigadeiro, tá? Tudo coisas que a gente tem que não pode comer em excesso, mas que vamos falar, é uma delícia, né? Aí tem um retângulo em lilás, vamos ler para depois a gente conversar. Há palavras que podem ser agrupadas porque nomeiam significado contrário. Por exemplo, bonito
feio, perto, longe, velho, novo. Ou seja, tem algumas palavras que são classificadas porque elas estabelecem a questão do significado ao contrário, né? Quando eu falo o bonito, contrário de bonito é ao contrário, né? Não é semelhante, é o contrário, é feio. É perto, então longe, né? Velho, novo, é sempre o contrário, tá? Ela tá numa classificação de palavras. Para nós isso, ainda nós não vamos classificar nada, nós vamos para a gente poder aprender. Leia as palavras do quadro e contorne as que têm o significado contrário de doce. Então eu tenho algumas palavras aqui, ó. Salgado, amargo, meloso, açucarado, frio e quente. Tem duas palavras aqui que está ao contrário da palavra doce. Vocês vão circular, tá? Não é difícil. Vamos para a página de número 94. Agora nós vamos falar de outra classificação, ó. Há palavras que podem ser agrupadas porque têm significado semelhante. O que quer dizer semelhante? Parecidos, né? Exemplo, jurar é muito semelhante do que a prometer. Tem, né? Então, dependendo da frase, acaba tendo o mesmo significado. Ou falar conversar, é semelhante a conversar. Bonito, belo, né? Então, são palavras que têm significados semelhantes, né? Parecidos. Então, agora vocês vão contornar. Contorne as palavras que têm significado semelhante das palavras em destaque. O que tem de semelhante da palavra bonito? Eu tenho feio, horroroso, grande, belo, lindo e pequeno. Aqui tem duas palavras que são semelhantes, né? Ou seja, que têm significados parecidos e que vocês vão ter que contornar. E da palavra longe? Eu tenho grande, junto, perto, afastado, distante, vizinho. Também são duas. Grande, o que é semelhante? Enorme, gigante, bonito, longe, pequeno ou feio. Também são duas. Corajoso, grande, pequeno, destemido, valente, medroso ou bonito. Então aqui não é ao contrário, é o que é semelhante, que tem significado semelhante. Então vai circular duas palavras para cada palavra citada. Duas no A, duas no B, duas no C e duas no D, tá? Atividade de número 5. Preencha o quadro com que se pede, veja o exemplo. Agora nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos usar o contrário e o semelhante. Eu tenho uma palavra, tenho uma tabela com 3 colunas. No meio eu tenho a palavra, ó, grande, feliz, novo, calmo, feio, início. Na primeira coluna, vocês vão dar o significado parecido. Na outra coluna, do lado direito, vocês vão dar o significado contrário. Já tem até um exemplo aí, ó. Eu tenho para grande, uma palavra parecida, ou seja, semelhante, enorme. Grande é semelhante a enorme, né? Agora, e contrário de grande? Pequeno, tá? Então, vocês vão fazer isso para a palavra feliz, novo, calmo, feio, início. Então, assim, de repente pode parecer difícil. Não é, porque é a primeira vez que nós estamos abordando esses conceitos, mas que futuramente nós vamos precisar. Nós não estamos usando nomenclatura e nem classificação, nós estamos aprendendo o que é semelhante e o que é o contrário, que também já é um conceito, tá? Então, prestem atenção e façam com capricho. E agora vamos para o Em Casa na página 95. Então, vamos lá. Em casa, 11, né? 1. Resolva situações, problemas e deixe registrado como pensou. A. 1 litro de suco é suficiente para encher 5 copos.
Então, 2 litros são suficientes para encher quantos copos? Lembra que eu falei do dobro? Se para 1 litro eu vou encher 5, para 2 eu vou encher o dobro, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar aí os copos, né? E eu vou obter a resposta. B. Uma receita de canjica é suficiente para distribuir para 12 crianças. 2 receitas serão suficientes para quantas crianças? A mesma coisa, o dobro. Então, uma receita, 12 crianças. 2 receitas, mais 12. Quanto que 12 mais 12, quanto que eu vou ter, então, quantas crianças? C. Uma receita de curau leva 7 espigas de milho. Quantos são necessários para ter 3 receitas? Agora eu estou falando no triplo. São 3. Antes era o dobro, somava mais, são 2. Agora eu estou falando no triplo, tá? Todos são de adicionar. E D. Na festa da escola, cada copinho de curau foi vendido por R$ 2. Os familiares de Ana compraram 8 copinhos. Quanto que eles gastaram? Então, se cada copinho era R$ 2, eles compraram 8. Quanto que eles gastaram? Agora nós vamos falando em dinheiro. Nós vamos juntar, né? Quem quiser fazer o desenho, risquinho, bolinha, palito, do jeito que quiser, até para obter o resultado, tá? Bom, essa foi a sequência de hoje. Nós tivemos algumas coisas novas, né? Mas nada que o primeiro ano não consiga resolver, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Pode estar entrando em contato comigo no WhatsApp no particular, mamãe, tá? Eu vou agora para o livro do Pequeno Príncipe. Então vamos lá para a Pro pegar. A Pro vai pegar o livro, né? Hoje nós vamos para o capítulo 7, né, do livro. Ontem eu li. Ontem não, porque ontem foi quarta. Ah, gostaram da indicação da leitura que a Pro leu? Eu fiz questão de ler aquele livro. Eu gosto muito daquele livro quando a gente vai falar sobre regras, porque aquela questão do desculpa-me, né? É uma das nossas regras. Eu lembro que está no cartaz lá na escola ainda, né? Que a gente deve pedir desculpa quando a gente faz algo de errado ou ofende alguém. Mas eu acho que ficou tão forte, é tão forte naquele livro a questão do papel, né? De amassar o papel e depois você tentar deixar o papel como ele estava, não vai ficar, né? Então, para a gente ver a questão do sentimento, né? Que a gente pode estar deixando no outro, então, de repente, ele fala até assim, não, eu desculpo, mas aí fica no coração. Então, é um livro pequeno, mas é um livro, eu penso que tem tanta importância, faz a gente refletir, pensar, tá? Então, vamos lá. Capítulo 7. No 5º dia, ainda graças ao carneiro, o segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Ele me perguntou bruscamente, sem preâmbulo, como fruto de um problema meditado por muito tempo em silêncio. Um carneiro, se ele come arbusto, come flores também? Um carneiro come tudo o que ele encontra, até as flores que têm espinhos? Sim, até as flores que têm espinhos. Então, os espinhos, para que eles servem? Eu não sabia. Eu estava então muito ocupado em desparafusar um parafuso muito apertado do meu motor. Estava muito preocupado, pois a pane começava a me parecer muito grave e a água para beber que se esgotava me fazia esperar pelo pior. Os espinhos, para que servem? O pequeno príncipe nunca desistia de uma pergunta. Uma vez que a tivesse feito, eu estava irritando com o meu parafuso e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada. É pura maldade por parte das flores. Oh,
mas depois de um silêncio, ele me lançou com uma espécie de rancor. Não acredito em você. As flores são fracas, elas são ingênuas, elas se defendem como podem. Elas acham terríveis com seus espinhos. Um questionamento que o Pequeno Príncipe fez, né? Por que as rosas têm espinhos, né? Foi a pergunta dele, por quê, né? E como ele deu qualquer resposta, ele não concordou. Eu não respondi nada. Nesse momento eu pensava, se esse parafuso continuar resistindo, eu o farei pular com uma martelada. O Pequeno Príncipe atrapalhou de novo minhas reflexões. E você? Você acha que as flores... Mas não, eu não acho nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu estou ocupado com coisas sérias. E ele me olhou estupefato. Com coisas sérias? Né? Ele me viu como um martelo na mão e os dedos pretos de graxas, debruçados sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Você fala como os adultos. Isso me deu um pouco de vergonha, mas impiedoso ele acrescentou. Você confunde tudo, você mistura tudo. Ele estava realmente muito irritado. Ele sacudiu ao vento os cabelinhos dourados. Conheço um planeta onde há um senhor vermelho. Ele nunca cheirou uma flor. Ele nunca olhou uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Ele nunca fez outra coisa senão contar de somar. E o dia todo ele repete como você. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso fez estufar o peito de orgulho. Mas não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O Pequeno Príncipe estava pálido de cólera. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos que, mesmo assim, os carneiros comem as flores. E não é sério buscar entender por que eles se dão tanto trabalho para fabricar espinhos que não servem para nada? Não é importante a guerra dos carneiros e das flores? Não é mais sério e mais importante do que as somas do Senhor gordo e vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que existe em nenhum outro lugar a não ser no meu planeta, e que um carneirinho pode destruir de uma vez só, assim numa manhã, se der conta do que faz, isso não é importante? Ele ficou vermelho e continuou. Se alguém gosta de uma flor da qual só existe um exemplar dentre milhões e milhões de estrelas, isso é suficiente para que ele seja feliz quando a olha. Ele diz a si mesmo: minha flor está ali, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem, e isso não é importante? Ele não pode dizer mais nada. Explodiu bruscamente em soluços. A noite caiu, eu larguei minhas ferramentas, pouco importava meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um pequeno príncipe para consolar. Eu tomei nos braços e embalei. Eu lhe dizia: a flor que você ama não está em perigo. Eu desenhei uma focinheira para o seu carneiro. Eu desenhei uma proteção para a sua flor. Eu não sabia mais o que dizer. Eu sentia muito desajeitado. Não sabia alcançá-lo como conciliar com ele em tão misterioso país das lágrimas. Na realidade, ele só queria saber por que existiam os espinhos, né? E ele, no país do Pequeno Príncipe, só existe uma rosa, né? Para quem já viu o livro e já viu o filme, que até depois vai ter a proteção de vidro, né? Porque o carneiro realmente pode comer a rosa e ele queria saber, e ele foi dando qualquer resposta, porque na realidade ele queria arrumar,
né, ele estava prestando atenção no serviço que ele estava fazendo, ele queria arrumar, né, e para ele, para o Pequeno Príncipe, a rosa era como se fosse a estrela, é a única para ele, né, é muito importante. E na realidade, as respostas que ele dava, ele falava que ele parecia um adulto, que ele não se importava com as pequenas coisas, né? E para ele, a rosa era o que ele tinha de mais importante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou ler então o capítulo 8, né? Nós vamos lendo cada dia um capítulo para a gente poder terminar e no final depois a Pro vai sugerir para estar assistindo o filme, tá? Espero que vocês também tenham gostado do capítulo de hoje. Então fiquem com Deus, um bom dia. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Um beijo!